Boa noite, 6 horas, a gente começa hoje uma live inédita no Instagram da escola agora, que vai ficar oficialmente como o nosso perfil para a gente falar sobre absolutamente tudo de dentro da aviação, não só de inglês, mas tudo sobre aviação. Hoje meu convidado de honra para a gente abrir essa nova websérie chamada Aerotalk, mas aqui na página da CFT School, é o queridíssimo Rafa, que é o conhecido como Doutor Aeroporto. Vou mandar aqui deixa eu ver se ele tá aqui na área. Já ele entra aqui para conversar com a gente. Entrou! Deixa eu chamar ele aqui. Bora! Pessoal, seguinte, sejam bem-vindos. A gente nunca fez live por aqui, então ajuda, pega esse aviãozinho aqui embaixo, envia para todo mundo, pra gente aprender um monte com esse cara que é PhD na aviação, gente. Fala sério, é um conteúdaço para mudar a tua carreira aí, você aprender bastante coisa sobre aviação. Rafitia, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Obrigado você pelo convite. Já estou aqui, ó, com o meu avião da Eva Air maravilhoso, da Hello Kitty, gente, especialmente para você, para a nossa live, ó. Adorei, muito bom. Meu 777 aqui maravilhoso. Lindo. O meu estou lá em cima porque alguém me convidou, né? Enfim, sugeriu que eu fizesse essa live no escritório dela, mas os meus estão lá em cima, mas você já viu. Só porque o escritório dela tá uma bagunça, né? Então... Tá bagunçado. Ela e as interferências nas lives aqui. Tá bagunçado. Obrigada, Rafa. Beijo. Daqui a pouco ela vem dar oi aqui. Rafitia, conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que foi a sua trajetória, qual foi a sua relação com a aviação, conta um pouquinho pra galera que tá te assistindo aí, essa potência que você é, esse conhecimento maravilhoso, vai certamente ajudar muita gente que já trabalha ou deseja ingressar na aviação. Beleza, Aline. Mais uma vez eu queria agradecer pelo convite, é um prazer poder estar aqui falando com você e com todo mundo que te segue, com seus alunos principalmente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho aí de sempre e pelo convite. Minha história com a aviação, assim, eu sempre gostei de aviação desde pequeno, né? Acho que quem gosta de aviação sempre tem aquela paixão que acontece desde pequeno, né? Eu me lembro que eu ia, às vezes, eu morava em Juiz de Fora, em Minas, e eu ia para o Aeroclube quando era criança e ficava vendo os aviões pousando, decolando. E depois eu passei a passar férias em BH, na casa da minha tia. Ela morava do lado do aeroporto da Pampulha. A gente ia para lá para poder ficar vendo os aviões. Mas eu fui voar tarde, né? Assim, vamos dizer... eu só fui voar depois que a aviação foi popularizada no Brasil, né? Depois que a Gol entrou no mercado, foi que eu consegui voar a primeira vez. Foi justamente quando eu estava fazendo a graduação em turismo, né? Eu optei por fazer a graduação em turismo na Federal de Juiz de Fora. E depois eu resolvi que eu queria fazer um período da minha graduação na Federal do Paraná. E aí eu me mudei para Curitiba e nessa mudança foi quando eu voei pela primeira vez. Eu fiz um voo Galeão Curitiba com uma conexão em Congonhas, com a Gol. E eu já tinha 20... E aí apaixonou? 21 anos, mais ou menos. E aí depois eu quis saber de outra coisa, né? Depois que você entra no avião pela primeira vez, você não quer mais saber de outra coisa. E aí, dentro da faculdade, estudando disciplinas de transportes e tudo mais, eu acabei me envolvendo ainda mais com transporte aéreo. E aí, assim, fiz meu TCC sobre transporte aéreo, estudei eu quis entender como que o aeroporto ele pode ser mais hospitaleiro, mais acolhedor para as pessoas. Depois aí enveredei na carreira acadêmica, fui fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia de transportes na COP, na UFRJ, que foi quando eu me mudei para o Rio, em 2008, e escrevi minha tese sobre acessibilidade de pessoas com deficiência física na aviação, então incluindo tanto os aeroportos quanto as aeronaves. Foi uma experiência incrível poder trabalhar com esse público e entender melhor as necessidades e as dificuldades que esse público passa para viajar. Então foi muito legal. E depois já entrei direto no doutorado. E no doutorado eu fui mais para a área de gestão mesmo, de aeroportos, de marketing, de branding, né, onde eu fui pesquisar de que forma
o branding dos aeroportos também poderia colaborar para a promoção dos destinos turísticos, né? Aquela coisa do que a gente chama de senso de lugar, né? Que é você chegar no aeroporto, você sabe aonde você está. Né? Você Legal. chega no aeroporto de Salvador hoje, você sabe que você está no aeroporto de Salvador, porque tem elementos do branding do aeroporto que... Né? Exatamente, identificam ali o aeroporto como sendo o aeroporto de Salvador, né? Então eu enveredei para esse lado. E aí a paixão vem só aumentando, né, ao longo desse tempo todo. E aí surge papo de aeroporto na minha vida, né? Legal, que era a minha próxima pergunta para você. Então, já sei que se eu quiser abrir um aeroporto, Camila está aqui, se quiser investir no aeroporto, tá, Camila? Bora investir, Camila? Eu tô pedindo empréstimo, tá? Quem sabe? Conta pra gente, então, Rafa, como é que surgiu essa página linda que você tem, com um conteúdo maravilhoso. E olha que eu tô na aviação há anos, mas assim, fico apaixonada, vou lá, e você tem chuvas de likes que eu sei que seus seguidores entram, se apaixonam também. Como é que surgiu essa ideia de fazer um Instagram tão rico e tão nosso, assim, né? Desses viciados e apaixonados pela aviação? Então, é muito curiosa essa história até, porque eu comecei a postar alguma coisa na internet no Facebook. Eu criei um grupo no Facebook há alguns anos atrás, e o intuito, na verdade, era postar notícias e materiais para os meus alunos. Eu sou professor universitário no curso de bacharelado em turismo, então eu comecei e criei um grupo, falei, vou começar aqui postando uns materiais dos meus alunos e tal. E fiz uma enquete até para poder dar um nome para o grupo, e aí o nome que ganhou na época era um nome muito ruim, que assim, em termos de marketing era um nome péssimo, porque as pessoas não conseguiam falar direito, confundiam, que era Turismobilidade, porque era uma junção entre mobilidade e turismo. Camila ia adorar, se eu chegasse lá no programa, ia falar assim... Como é que é, Camila? Que era futurologia. Tá falando que quer falar que era futurologia. Daqui a pouco você vem aqui, você quer aparecer, tá? Se eu chegasse lá no... Quem quiser que a Camila Farani. Inclusive, hoje tem episódio novo, viu, Rafinha? Mais tarde, Opa, às 10 horas. Tô lá, ligado. Quem quiser que a Camila participe da live, escreve eu aqui. Vamos ver se a gente conversa. Escreve aí, escreve. Mas continua, Rafa. Se eu aparecesse lá no Shark Tank pedindo investimento para o meu projeto chamado Turismobilidade, a Camila ia acabar com a minha raça. E aí... Eu ia falar que era futurologia. Futurologia? Então, teve gente... Resolveu. Ela resolveu. Vocês pediram, a Camila chegou na área. Eu tô trabalhando, aí ela fica inventando. E eu tô doida pra aparecer. Que eu já comecei meu happy hour, ó. Já tô tomando uísque, ó. Ah, que delícia! Eu tô na água. Maravilha! Eu tô sem nada, não trouxe nem um café. Oi, gente, tudo bem? O Rafa, eu ia falar que é futurologia. Futurologia, então. Algumas pessoas falavam que achavam que tinha alguma coisa a ver com pessoas com deficiência, com dificuldade de mobilidade, alguma coisa assim. Eu adoro coisa louca. Eu acho que é daí que vem. É no caos, a gente tem que administrar no caos, entendeu? Então é no caos que a gente cresce. Ó, Rafinha. Então a gente já dá um jeito de mudar esse nome e pronto. Gente, um beijo pra vocês, viu? Tá bom. Eu tô aqui do lado dando pitaco na live. Beijo. Beijo, Camila. E aí, eu acabei indo pro Instagram, ainda com esse nome estranho, e o negócio começou a crescer, os seguidores começaram a chegar, e aí eu resolvi participar do meu primeiro evento de marketing digital, voltado, na verdade, para a produção de conteúdo de viagens, que foi o Viajar para Sempre, organizado pelo Estevam, né, do Estevam pelo Mundo, Jair, do Casal Nômade, e o Rafa Carlson, 3 mentores assim, que eu tive. E de lá já parti para uma mentoria direta com os 3. E aí a primeira coisa foi, bom, precisamos mudar esse nome. Né? A primeira solução foi essa. E aí a gente chegou à conclusão de que assim, não havia no Brasil ninguém produzindo conteúdo especificamente sobre aeroportos. Tem muita gente falando sobre aviação em geral, né? Mas não tinha ninguém falando especificamente sobre aeroportos, como é o dia a dia de um aeroporto, como são os bastidores de um aeroporto, e que com certeza teria pessoas interessadas nesse nicho, né? E aí eu falei, bom, eu vou pegar essa cadeira e eu vou sentar nessa cadeira, porque alguém precisa ocupar essa cadeira, né? E querendo ou não, eu tinha toda a minha formação que me daria, apesar de eu não trabalhar no aeroporto, não trabalhar numa companhia aérea, eu tenho toda a minha formação que me dá autoridade para poder falar sobre o assunto, né?
E aí, então, eu tive muita dificuldade para pensar num nome, e esse nome surgiu do nada, um dia no banho. As coisas sempre acontecem no banho. Eu tenho ideias tomando banho, sempre. Por isso que eu tomo banho como... Vou compartilhar uma coisinha com você, Rafa. As pessoas têm insights em momentos diferentes da vida, né? O seu no banho. O meu, geralmente, é quando eu tô... Raramente, né, que isso acontece, porque eu geralmente tô pilhada. Mas quando eu tô mais calma, sei lá, tô mais intuitiva, aí parece que alguma coisa sopra na minha cabeça. Tem uma pessoa aqui do lado que ela tem insight dormindo. Ai, gente, mas é a pessoa que tem que acordar e anotar. Esses dias a gente estava voando, a gente estava indo pra onde? Pra Fortaleza? A gente estava indo pra Fortaleza, ela ia palestrar. Ela tava dormindo, assim, né? Tapa-olho, máscara, gorro. Não era uma pessoa, né? Era um cobertor. Eis que ela acorda, vira, tive um insight. E assim, são aqueles insights que valem, né? Bastante coisa. Então, o seu do banho eu acho até legal, normal. Tô achando normal. Pois é. Aí o que eu faço? Eu levo um papel que é a prova d'água, você deixa penduradinha assim. Sério? Legal, assim, você anota. Mas sabe por quê? Mas sabe qual é a explicação? Agora, sabe por quê, pessoal, qual é a explicação da neurociência por conta disso? Que é o momento que o seu cérebro ele tá parado, você tá tomando banho, você tá ali, naturalmente você tá focado em uma única atividade, entendeu? Uhum. Então, o teu cérebro ele deixa de ter tanta conexão neural naquele momento, e aí o que acontece? Ele consegue oxigenar melhor e fluir melhor as ideias. E aí muita coisa vem de acesso às experiências, às coisas que a gente viver, que a gente chegou a viver lá de trás, de coisas que você viu que estão guardadas lá ainda, né? Na outra, eu ia falar na outra dimensão, mas na outra parte do teu cérebro, né? Explica depois sobre o cérebro trino, mas assim, eu acho que é legal explicar isso, por quê? Porque é importante, gente, que eu, por exemplo, eu tenho dormido por quê? Porque no banho eu já nem tenho mais, porque também no banho tem tanta ideia. No banho, tomo banho 2 vezes na semana. No banho eu já tenho muita conexão neural também. Então, o único momento que eu tenho menos é dormindo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, o que acontece? Se vocês quiserem ter cada vez mais o que a gente chama de insight, nada mais é do que, sob a ótica da neurociência, nada mais é o quê? Que é o seu cérebro extraindo situações, momentos, experiências que você viveu lá de trás. E ele traz à tona, por quê? Por algum gatilho que você teve naquele dia. Sabe aquela coisa, sabe? É igual a sensação de déjà vu, sabe? A pessoa fala, ai, déjà vu, aí se a pessoa tá apaixonada, fala, ai, déjà vu, ai, já vivi isso, não sei o que. É tudo coisa que você já viveu lá atrás, mas você já viveu com outra pessoa, né? Aí você lembra também. Mas assim, o mais importante tem que se buscar isso. Por quê? Porque esses momentos que você consegue relaxar sua cabeça, eles são preciosíssimos. Preciosíssimos. Então, gente, desculpa, porque eu adoro esse assunto. Tchau. Não, mas é porque é da onde saem as melhores ideias. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Estou lá tomando banho, um belo dia, e caiu a ideia. Papo de aeroporto. É isso. Vamos bater papo de aeroporto com as pessoas. Né? O Mar tá escrevendo aqui, ó. O Mar Marques, um beijo, meu amor. Falou, eu tenho dirigindo. Falou cuidado. Que tem dirigindo. Cuidado, pelo amor de Deus. Música. A Camila falou legal, porque é justamente isso, né? São momentos em que talvez a nossa atividade cerebral esteja mais relaxada de um lado, ela não está tendo um processo de decisão, o nível de concentração está um pouquinho mais baixo, né? Está com uma tarefa meio que no automático. E aí esses insights vêm, são poderosíssimos, e eu amo o nome. Eu vou te falar, o post seu que me chamou a atenção, eu virei sua fã no dia, eu chorei de dar risada, fiquei com uma boba, mostrando para um monte de gente, compartilhei com um monte de gente. É uma placa que você postou de algum aeroporto, não sei se foi na Holanda, não lembro, que embarque é indo lá. É na Hungria. Na Hungria, gente. Eu falei, gente, o embarque é indo lá. E o desembarque é indo lá. Indo lá. Saiu, o desembarque deve ser voltando de lá. O embarque é voltando de lá. Maravilhoso. Muito bom, Afina. Exatamente. Amo o seu trabalho, acho incrível, tem conteúdaço ali. Quem é da aviação já pira, e quem é de fora, então, falando, nossa, não tem ideia, né, da riqueza de quanto conteúdo você coloca ali, quanto você compartilha. E eu, gente, vou ser 1.000.000% honesta com vocês, é muito difícil. Ser criativo, buscar uma informação de qualidade, postar aquilo de forma interessante. Então, o Rafa domina isso bem. Rafa, eu sou mega Obrigado. Você sabe que você é my favorite blogger, né? You're my favorite blogger too. Então já. Mas então, eu queria só concluir, assim, na questão do papo de aeroporto, que então meu objetivo é muito de
desmistificar essa coisa de que o aeroporto é necessariamente um lugar chato, um lugar estressante, que você vai passar por lá e vai ser um saco, né? E mostrar que, assim, os aeroportos hoje são tão diferentes, você tem tanta coisa para fazer nos aeroportos, se você tiver informação certa, você consegue ter uma experiência melhor nos aeroportos, entendeu? Então, esse é um pouco do meu objetivo, assim, também. Maravilhoso, faz isso muito bem. Faz sentido, né? Até quem não gosta passa até a gostar. Obrigado. Conta pra mim essa pergunta agora, ela vai ser um pouquinho mais complexa, certamente, mas eu quero levantar a bola, porque você é um especialista, você é um doutor aeroporto. O que você diria que são hoje as diferenças mais gritantes, mais chamativas, em quaisquer aspectos? Não falo nem de pandemia, mas talvez mais de infraestrutura, tecnologia, números, né, estatísticos, enfim, com relação aos aeroportos de anos atrás, talvez de 20 anos, 30 anos atrás, para os aeroportos de hoje. O que você acha que mudou e o que você acha que vai vir, assim, pelo que você lê, pelo que você consome, pelo que você está observando por aí? Então, essa pergunta é muito boa, Aline, que é um assunto que me interessa bastante, tem tudo a ver com o que eu pesquisei até na minha tese de doutorado, porque é o seguinte, a gente teve nesses últimos 20 a 30 anos exatamente, uma mudança muito grande de paradigma funcional dos aeroportos, né? Então, até 20, 30 anos atrás, os aeroportos eles eram muito vistos como uma estrutura, uma infraestrutura dura, urbana, arquitetônica, complexa, que tinha como objetivo principal ali simplesmente o embarque e desembarque de passageiros e cargas, né? Se falava muito no passageiro como usuário, né? O usuário do aeroporto tal, o usuário do aeroporto X, Y, Z, né? Media-se, por exemplo, o sucesso do aeroporto a partir do número de passageiros que ele processava por ano, né? Então a qualidade era medida em função do número de passageiros por ano. E aí a gente começa a ver, lá pelos anos 90, quando os aeroportos ingleses começam a ser privatizados, e aí a gente começa a ter grandes grupos investindo muito dinheiro nesses aeroportos ingleses, e é claro, temos uma tubaroa aí, quando se investe dinheiro, a gente quer ter o retorno daquele investimento e quer ter lucro, né? Então, essas empresas... Então, exatamente. Então, quando essas empresas elas passam a controlar esses aeroportos, eles passam a pensar no aeroporto como uma outra empresa qualquer, né? Uma outra empresa que precisa dar retorno para o investimento deles e que precisa dar lucro. E aí eles começam a pensar em inúmeras outras formas, em inúmeros outros usos para o aeroporto, né? E aí é quando a gente vê que esse tal de usuário do aeroporto, ele passa a ser chamado de cliente, né? E quando esse cara passa a ser chamado de cliente, isso muda bastante a visão da coisa, né? Porque quando a gente pensa no cliente, o cliente ele tem as suas necessidades, ele tem as suas expectativas, ele tem os seus desejos, né? E aí uma empresa ela precisa dar conta de atender as necessidades, os desejos desses clientes e de preferência de superar as expectativas desse cliente, né? Então, isso muda toda a visão de negócio, né? Que você passa a ter aquele negócio focado no cliente, né? Legal. Bom, então, você acha que a função do aeroporto não mudou? Antes, a visão era transporte, né? E hoje a função é de estar ali, trazer a pessoa para lá e talvez consumir, enfim, ganhar com alguém. Então, hoje você tem uma visão muito mais comercial do aeroporto, né? Uhum. Existem dois tipos de receitas no aeroporto, né? Que a gente chama de receita aeronáutica, que é aquela receita que é advinda das taxas que são pagas pelas companhias aéreas para utilizar o aeroporto e também da taxa que o próprio passageiro paga para utilizar o aeroporto, e as receitas não aeronáuticas, que são aquelas receitas que não têm nada a ver com a aviação. O aluguel de uma loja, um estacionamento, o aluguel de um espaço para a realização de um evento, a cessão de um espaço para funcionar como um hotel, espaços de entretenimento, restaurantes, espaços de entretenimento, né? Então, e com isso também, além disso, né, com esse incremento dessas receitas não aeronáuticas, o aeroporto ele passa a atrair um número maior, uma gama maior de clientes, né? Que eu quero dizer com isso? A gente deixa de ter só o passageiro e a companhia aérea como clientes do aeroporto, mas a gente passa a ter também como clientes o acompanhante, a pessoa que está acompanhando uma pessoa e que está levando a pessoa no aeroporto ou está
buscando alguém no aeroporto, a pessoa que trabalha no aeroporto, que vai consumir ali durante o dia, os aficionados pela aviação, os spotters, por exemplo, que estão transitando pelo aeroporto o tempo todo, e a própria comunidade local, né? Hoje, por exemplo, em Singapura, depois da inauguração do Jewel, que é um grande complexo de entretenimento e lazer, com restaurantes com estrela Michelin, lojas de supermarcas e aquela cascata lá, que é a maior cascata indoor do mundo e tudo mais, acabou se tornando um atrativo turístico, né, para as pessoas que estão visitando a cidade. Virou e também atrai né? Totalmente instagramável e atrai também o próprio morador, né, porque nos finais de semana é muito comum você ver a população de Singapura passeando pelo Jewel ali, que ele está dentro do aeroporto, mas está numa área pública, e as pessoas vão lá, porque tem restaurantes legais, tem lugares legais que você compra, tem supermercado, tem a cascata, que tem os shows que acontecem de meia hora à noite. Ou seja, então, por acaso tem avião decolando, mas tem um monte de coisas ali, né? O Máscara é um negócio aqui que é maravilhoso, ó. Tentar manter o cliente mais tempo possível dentro da área de embarque. Se tiver fumódromo, chego 4 horas antes do voo. Né? Mas, eu prefiro até que você pare de fumar, mas faz. Vamos parar de fumar, por favor. E é muito legal. Mas é isso, hoje a gente tem que chegar cada vez mais cedo no aeroporto, né? Uhum. E eles estão preparados hoje para poder bombardear a gente com mensagens de consumo o tempo todo, né? Principalmente, e também opções de lazer, de entretenimento e tudo mais. Com certeza. E, na verdade, assim, essa coisa de chegar cedo no aeroporto, dependendo de para onde você vai, né, é até legal você falar, não, poxa, eu tô no aeroporto novo, quem esquece pandemia, tá, gente? Tô falando de situações típicas, não atípicas. Eu tô indo para um aeroporto novo, um aeroporto estrangeiro, você até nem se importa chegar um pouquinho antes no aeroporto, que você vai acabar passando na free shop, vai comprar algumas coisas, enfim, acaba às vezes até perdendo o voo, né, ou vai para a sala VIP, então realmente o aeroporto está assumindo outras funções aí. Eu sou desse tipo que vou cedo mesmo para o aeroporto, né? Porque, bom, já que eu sou doutor aeroporto, então eu sou a pessoa que vou cedo, né? O Rafa tá falando ali, ó, dependendo do aeroporto, não precisa nem de sala VIP, de tantos atrativos que tem, é verdade. Tem tanta coisa para se ver e para se fazer no aeroporto que às vezes eu mesmo nem vou para a sala VIP. Né? Aeroporto de Singapura, eu não vou para a sala VIP. Gente, porque eu acho que eu não sou obesa, porque Deus não quis, porque eu gosto de comer. Adoro na sala VIP comer, para beber alguma coisa, enfim. É bom para tomar um champanhezinho, né? Um espumantezinho e tal, faz bem. Né? Rafinha, deixa eu te perguntar. O pessoal que está assistindo a gente aqui, lógico que tem muita gente que te segue, tem gente que segue a gente também no Instagram da escola, CFT School. E em função agora desse momento que a gente está vivendo, está super delicado, pandemia, enfim, tem muita gente que já estava, né, sonhando em entrar na aviação e estava com dificuldade, não sabia exatamente que caminho seguir ou quem procurar, enfim. O que você daria de dica para hoje, para uma pessoa que quer trabalhar dentro da aviação? Às vezes ela fala, não sei se eu quero ser comissário, não sei se eu quero ser piloto, mas eu gosto da aviação, admiro, né, esse mercado aéreo. Que dica que você daria, assim, que áreas que você acha que estão em voga, enfim? Então, Aline, no momento, assim, tá tudo um tanto quanto complexo, né? Porque a gente tem aí dados dos especialistas dizendo que a nossa demanda do transporte aéreo só vai voltar ao que era em 2019 a partir de 2024, né? Então, assim, a gente está passando por um momento realmente muito delicado, as empresas aéreas mandando pessoas embora, aeroportos também mandando pessoas embora. Mas, assim, eu acho que em qualquer momento, conhecimento é a chave do negócio, né? Eu acho que conhecimento é super importante, né? Assim, a pessoa tem que se capacitar para poder atuar dentro de qualquer área, e na aviação não é diferente, até porque a aviação tem questões que são muito específicas, né? Então, mais do que nunca, é importante se qualificar. É muito importante falar inglês, imprescindível falar inglês, né? Porque dentro do linguajar técnico da aviação, você que é piloto e tudo mais, sabe muito mais do que eu, que o linguajar técnico da aviação ele é basicamente todo em inglês, né? Dificilmente se usa alguma palavra em português, alguma outra a gente dá uma portuguesada ali, mas o duro do linguajar técnico da aviação, ele é todo em inglês, até para se manter, eu acho,
uma uniformidade, né, em termos mundiais, assim, desse linguajar, né? Então, eu acho que isso é super importante. Uma coisa que eu valorizo muito é a pessoa que é bem relacionada. Eu acho que a pessoa tem que ser bem relacionada, tem que estar atenta aos detalhes. E aí, outro dia eu assisti uma live sua, você falava sobre LinkedIn, né? E, assim, para mim, a minha rede social favorita hoje é o LinkedIn, porque... Eu costumo dizer que é rede de adultos, né? Exatamente, é muito rede bom. De adolescentes, crianças, enfim, o LinkedIn é uma rede de adultos. Rafa, deixa eu, pegando esse que você falou da recuperação e tal, é importante, pessoal, salientar o seguinte, todo e qualquer mercado, né, tem os seus ciclos, tem os seus ups and downs. E, em função da pandemia, vários mercados estão se reinventando, se readequando. E é até um pouquinho na contramão, assim, do que você falou agora, na verdade, complementando o que você falou. Muita gente estava assim, antes da pandemia, mas eu não sei se tem emprego, o que acontece no aeroporto e tal. E eu coloquei esses dias um dado aqui que a galera ficou assustadíssima. Falou, Aline, você tá brincando, é sério, e é sério. Só em Guarulhos, são quase 5 mil colaboradores, são 5 mil pessoas que estão lá trabalhando. Sim. É lógico, gente, que como qualquer outro mercado de alimentação, mercado de eventos, sei lá, acho que o único mercado agora que tem em voga é da saúde, né? Porque todos estão sofrendo, mas a aviação não vai parar, a aviação não vai acabar, muito pelo contrário. Os governos estão usando, inclusive, a aviação, as empresas estão se reinventando, diminuindo a quantidade de passageiros na aeronave, diminuindo a aeronave em si, porque eles precisam transportar as pessoas, né? A aviação é, ainda assim, um mercado extremamente crescente, um mercado trilionário, né? Então, óbvio, para voltar ao pico, ao ápice, tal, acho que de uma forma geral, né, Rafa? Todos os mercados vão sofrer. A Camila está aqui do meu lado, não sei como é que é do mercado de investimentos também. Os gráficos não são os mais favoráveis e amigáveis para qualquer mercado. Mas, para quem sonha em ingressar na aviação, podem ter certeza. Todo mundo se readequando, se reinventando, né? As empresas estão cada vez mais tentando entender como diminuir, né, o filtro que foi colocado, né, o EVA, isso? Esqueci o nome do filtro. Foi colocado dentro da aeronave, enfim. EPA, obrigada. Para poder renovar o ar lá dentro, enfim. E aí, a frase que eu uso, Rafa, eu quero que você me ajude a falar para a galera quais são os profissionais que você vê, que às vezes quem frequenta o aeroporto acaba não vendo. Eu uso uma frase que é entra no corredor. Então, o meu sonho é trabalhar dentro da aviação, escolher o meu mercado. Gente, é um mercadaço, é uma coisa gigantesca, é um mercado extremamente internacional. Enquanto uma empresa está ali com dificuldades, uma outra empresa vem e cresce, se alavanca. A gente tem, nesse momento, 2 empresas aéreas surgindo no Brasil, né, no meio da pandemia. Maravilhoso. A gente tem a ITA, aí, que é do grupo Itapemirim, e a Nela, né, que vai ser uma empresa mais regional. Então, no meio da pandemia, a gente tem aí um mercado trazendo 2 empresas novas, gerando oportunidades. Já está com a primeira turma de comissários sendo formada, né? Então, de pilotos e comissários sendo formado. Então, as oportunidades, elas estão aí também. Show. Pessoal que está assistindo, escrevam aqui para mim e para o Rafa, por favor, se vocês já trabalham na aviação e qual que é o setor de vocês. Sou agente de despacho, eu sou DOV, eu sou controlador de voo, né? Quem é meu colega de profissão, quem é piloto, quem é comissário, enfim. Enquanto isso, Rafa, vai falando quais áreas, quais funções, quais profissões você conhece dentro da aviação, assim, por tudo que você já estudou e vê. Nossa, mas é um mundo, hein, minha querida? Vai falando, vambora. É um mundo, não, assim, se a gente for pensar no aeroporto, né, você tem ali o agente de aeroporto, né, que é o cara que trabalha na companhia aérea, que fica ali no check-in, você tem os despachantes de voo, né, que ficam trabalhando mais ali na rampa, junto com mais próximo das aeronaves, né, para poder preparar o voo, para poder sair no horário certinho. Tem despachante operacional e despachante de voo, acho que tem uma diferença. Tem 2 tipos de despachantes. Fiz uma live um dia com um menino que era despachante, ele estava me explicando que existem 2 tipos de despachante. Tem a galera que chama de Blue Cap, Orange Cap, tem uma... exatamente. A azul são os Blue Caps, acho que na Gol Orange Cap, né? Exatamente. Tem a parte toda de handling, né, Aline? Que eu acho que é um mundo totalmente à parte, né? Que é da galera que cuida ali do desembarque, embarque das bagagens,
que faz pushback dos aviões, que tem equipe de limpeza também, né? É um outro mundo totalmente à parte. Tem a galera da mecânica, né? Que os engenheiros e os mecânicos também, que sem eles não dá para a aviação funcionar. Voltando para o terminal, tem a galera que trabalha nas lojas das empresas aéreas, que estão lá disponíveis para atender os clientes. Tem a galera que trabalha na própria administração do aeroporto, né? Então, todo aeroporto tem lá o cantinho onde está toda a galera que trabalha do marketing, nos recursos humanos, na comunicação, e aí tem a galera toda operacional, né? Todo aeroporto tem ali o seu centro de controle operacional, o seu CCO, e aí tem uma galera grande que trabalha nesse CCO para poder controlar tudo que está acontecendo nas operações do aeroporto. Tem a galera da segurança, que também tem, por exemplo, em Guarulhos, tem uma parte do CCO deles, um lado do CCO deles, que é só de segurança. Então, você tem polícia, você tem vários órgãos ali atuando junto com o restante da galera que está trabalhando nas operações do aeroporto. Foi até curioso, a gente foi visitar o CCO deles uma vez, a gente podia filmar um lado do CCO, mas o outro lado, que é onde ficava essa galera da segurança, a gente não podia filmar, até para não mostrar o rosto deles e tudo mais. Então, assim, é uma gama de opções, né? Eu costumo dizer que um aeroporto é uma cidade, né? Quando a gente pega um aeroporto grande como Guarulhos, por exemplo, é uma cidade que você tem que ter o prefeito, você tem que ter pessoas que vão cuidar de cada uma daquelas áreas ali para tudo funcionar, né? E o que eu acho tão bonito de um aeroporto é que, assim, é tudo muito orquestrado, né? Você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e tudo tem que acontecer de forma perfeita para que aquele voo possa sair nas condições que ele tem que sair, no horário que ele tem que sair. Então, eu acho esse balé todo que acontece uma coisa super bonita, né? Assim, aquele balé que acontece em volta do avião ali, né? Enquanto o avião está sendo abastecido pelo catering, né? exatamente. Chega, entra um de um lado, sai do outro, coloca aqui, tira ali, enfim. Eu acho aquilo lindo. Esqueceu de falar de uma galera, Fred, se estiver assistindo, vai ficar chateado com você também. Os controladores, pelo amor de Deus. Sem eles nada acontece. Sigam o Rafa. O Rafa é um cara incrível, tá muito por dentro, né, do mundo da aviação. Você pode fazer inclusive um outro, tá? Chamado O Mundo Inteiro da Aviação. O mundo da nacional aviação. E internacional. Porque tem gente que fala, Aline, meu sonho é trabalhar dentro da aviação, mas eu não sei nem como, eu não sei o que. Primeira dica que eu dou para quem tá assistindo, segue o Rafa. Segunda dica, vá até algum aeroporto, pessoal. Veja as pessoas que trabalham lá dentro, entendam como é que funciona a estrutura. Tem tudo. Olha lá, Fred tá aqui de olho na gente. Ó. Então tem o pessoal de saúde, né? Eu tenho médicos, paramédicos, tenho enfermeiros. Eu tenho... Eu já precisei, inclusive, em Guarulhos eu tive uma crise de pânico uma vez que eu tive que chamar equipe de médicos. Eles foram maravilhosos. Em 1 minuto eles chegaram e me atenderam. Pois é. Tem a parte, logicamente, do governo, né? A gente tem bombeiros, tem defesa civil, tem ANAC, Receita Federal, Polícia Federal. A gente não falou da parte de carga, né? Que tem toda a parte de logística lá da carga. E além disso, Aline, mas mesmo assim, não tem nenhuma dessas áreas para mim, não tenho essa expertise. O que eu posso fazer? Conselho, vá mesmo assim ao aeroporto, entenda quais são as empresas que estão lá, tá? Porque dentro da empresa, como o Rafa falou, às vezes eu tenho uma amiga de São Paulo, Manuzinha, querida, um beijo para você. A Manuzinha, a área dela é de marketing, só que ela trabalhava numa empresa aérea, dentro do aeroporto, e se apaixonou pela aviação. Então, tem gente que é apaixonado e vai até o aeroporto, né? Ou quer trabalhar lá dentro, não sabe como. Gente, tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Quer pegar isso aqui? Sigam o Rafa para mais dicas, mas tô falando sério. Você tá até me dando uma ideia, porque no início da pandemia, eu fiz 1 semana de lives todo dia com profissionais do aeroporto, né? Então, eu tive um dia com um agente de aeroporto, eu tive um dia com um mecânico, eu tive um dia com um despachante, um dia com um bombeiro de aeródromo e um dia com... esqueci agora qual foi a outra profissão. Mas eu peguei aí de segunda a sexta e tivemos 5 lives com pessoas que trabalhavam no aeroporto.
E é claro que ainda tem uma gama de outras possibilidades, né? Você já está me dando ideia para fazer 365 dias de live. Não vai ser pelo menos mais uma edição aí dessa semana de lives. Tá certo. Rafa, deixa eu tocar num assunto que é super importante. Eu costumo dizer que a aviação, ela divide o mundo entre duas pessoas, né? Entre dois blocos principais de pessoas. Tem as pessoas que estão no meio ali, mas tem dois blocos principais. Tem os que amam a aviação, são apaixonados, aficionados, querem trabalhar lá dentro de alguma forma, querem voar, enfim. E tem uma galera que tem medo de voar, né? Voa, às vezes, por necessidade, ou voa dopado, ou prefere andar de ônibus, sei lá, de navio, qualquer coisa, de carroça, mas não pega um avião de jeito nenhum. Primeira pergunta, eu quero saber se você já teve medo de voar e o que você aconselha, assim, se você tem alguma mentoria, algum curso, algum produto, né? Ou você pensa em abordar isso aí, porque eu sei que isso é uma realidade de muita gente, isso muda a vida de uma pessoa, né? De repente, de uma hora para outra, ela tá com, sei lá, não tinha esse medo, de repente o medo surgiu e ela fica afastada da família ou afastada de oportunidades até, ou de conhecer o mundo, enfim. Então, fala um pouquinho sobre isso. Legal, Aline, eu adicionaria um terceiro bloco aí nessa discussão, que são as pessoas que amam a aviação e têm medo de voar. Elas são um ponto de interseção, então, desses dois, né? Exatamente. Por que eu adicionaria esse terceiro bloco? Porque isso já aconteceu comigo e porque eu já recebi relatos de várias pessoas no Instagram com essa mesma questão. Eu amo aviação, eu amo os aviões, mas eu morro de medo de voar, né? E como que isso aconteceu comigo, né? Assim, como contei lá no início um pouco da minha história, comecei a voar, fiquei apaixonado, já era apaixonado, mas fiquei mais apaixonado ainda e tal, estava tudo bem, tudo ótimo. E no meu primeiro voo para a Europa, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu peguei um voo Guarulhos-Londres, tinha relativamente pouco tempo que tinha tido aquele acidente da Air France, naquele voo Rio-Paris, e eu peguei um voo super turbulento, foi um voo muito ruim, muito chato, e quando o avião... O que caiu perto de Recife? O 447 ou não? O 777, né? Não, o Air France, não, mas o indicativo de chamada. Caiu aqui no Brasil? 447, né? Não era isso? Acho que é isso. Aquele que estava voando entre Rio e Paris. Tá. E aí eu estava fazendo esse voo para Londres pouco tempo depois, e eu peguei esse voo muito ruim, muito turbulento, de quando tem aquelas quedas assim, de altitude, que eu sei que quando a gente olha lá no altímetro do avião, mexeu isso daqui, mas por conta da velocidade que o avião está desempenhando, aquilo parece dar a sensação para a gente que foi uma queda muito maior, né? Mas, enfim, foi um voo muito ruim, e a partir daquele dia isso mexeu comigo e eu comecei a ter medo de voar. E eu cheguei a ter crises de pânico, assim, a bordo, do tipo de começar a chorar desesperadamente dentro do voo por turbulência e tudo mais. Por exemplo, esse voo que eu estava em Guarulhos, eu estava indo para Abu Dhabi. Pouco antes de embarcar, eu tive que chamar o serviço médico porque eu tive uma crise de pânico, minha pressão subiu. Então era muito complicado. Assim, para você ter uma ideia, para fazer voo longo, eu sempre marcava alguns dias antes uma consulta com a minha psiquiatra. Caramba. E ela fazia toda uma programação de medicamentos para eu tomar em função dos meus horários dos voos. Então ela falava, meia hora antes de você ir para o aeroporto, você vai tomar esse medicamento. Na hora que você embarcar, você vai tomar esse. Depois que você jantar, você vai tomar esse. Enfim, ela fazia toda a programação em função do meu tempo de voo e do horário do voo. Caramba. E aí eu fui fazer terapia, né? Porque eu achava aquilo um cúmulo, né? A pessoa que tem um avião tatuado no braço tá tendo crise de choro. Ah, que lindo. E tem um helicóptero também, mas o helicóptero não dá pra mostrar, que tá aqui debaixo da blusa. Pois é, eu achava aquilo uma loucura, né? Eu tinha uma pessoa que trabalha com isso, lida com isso o tempo inteiro. Eu já estava no Instagram na época e tudo mais. E aí eu fui procurar fazer terapia e eu pude entender muito mais desse meu medo, né? E eu entendi que, na verdade, isso se manifestou ali naquele dia, desse voo específico, mas o meu medo, na realidade, era um medo relacionado a outras coisas, né?
Então, uma coisa que é legal assim, de pensar é que o medo de voar, ele dificilmente é exatamente o medo de voar, né? Ele geralmente é um medo que está relacionado a outras coisas, mas que se manifesta no avião, se manifesta no medo como se fosse um medo de voar. Exatamente, o voo acaba sendo um gatilho para esse medo, né? E aí é interessante tocar nesse assunto, porque assim, hoje eu me sinto praticamente curado, né? Assim, eu não tomo medicamento mais para voar. E assim, se eu tenho alguma sensação de medo, eu tenho técnicas para poder lidar com esse medo, eu sei como lidar com isso hoje. E assim, por eu ter passado por essa situação e ter conseguido praticamente me curar, tá curado realmente dessa questão, eu sinto que eu posso ajudar muita gente, sabe? E porque eu recebo muita mensagem no Instagram de gente falando que tem medo de voar. Então, assim, eu estou preparando até um material, um e-book, deve ser que eu vou lançar agora para o início do ano que vem, com algumas dicas aí bem legais sobre essa questão do medo de voar, baseado aí em alguns pilares e tal que eu estou desenvolvendo. E aí a ideia também é oferecer uma mentoria individualizada para a gente poder entender melhor o que é esse medo, porque como eu falei, o medo de voar geralmente está relacionado a outras coisas, ele não é puramente o medo de voar. Então, eu me formei, por exemplo, como Theta Healer agora, não sei se você conhece o Theta Healing, mas que é uma técnica terapêutica que trabalha com crenças limitantes, com desbloqueio de crenças limitantes, substituição dessas crenças. E o Theta Healing é uma ferramenta muito boa para trabalhar medos. Então, eu quero muito incluir o Theta Healing nessa minha mentoria individual para medo de voar. Então, novidades que teremos por aí no ano que vem sobre esse assunto. Divulga pra gente, vai ser um prazer passar para os alunos, nos nossos grupos também, porque certamente isso aflige muita gente que talvez nem seja diretamente a nossa audiência, mas indiretamente. Às vezes a irmã, a mãe, a esposa. Exato. Né? Então a gente faz uma divulgação disso aí, porque é extremamente importante. Tem um piloto aqui que falou que solou. Muito bom, parabéns pelo voo solo. Olha, fez o primeiro voo solo. Acho que é CJFTJ, não sei se é o nome, mas parabéns pelo primeiro voo solo, gente, é emocionante. Eu imagino, deve ser. Para piloto você nunca solou, mas eu vou te contar. Não sei se conta na sua vida. Eu acho que deve ser desesperador. Ele não é. Porque você olha pro lado, você fala, cara, eu tô sozinho, né? Sou eu. Mas ao mesmo tempo é gratificante, né? Por tudo que você estudou e tal. Deixa eu só voltar um pouquinho, fazer um comentário como piloto agora, pessoal, e como controladora de voo também, para quem está assistindo. É maravilhoso tudo que o Rafa falou aqui, só para vocês entenderem o processo da turbulência. Turbulência nada mais é do que o avião, ele voa ali, ele não voa apoiadinho no chão, né? O avião falou que ele não voa em 2D, ele voa ali em 4D, tem todas as dimensões ali implicando nele. Então ele voa sempre baseado, imagina que aqui eu tenho uma aeronave, vou pegar essas torres, tá? Imagina que aqui tem um avião, não estou no meu escritório, e aqui embaixo eu tenho um colchão de ar. Esse colchão de ar tem uma densidade. Ali, ó, boa, obrigada. A Fê vai ajudar. E essa densidade desse colchão de ar, pessoal, por vento, turbulência hidrográfica, caiu meu motor. Emergência, caiu meu motor. Mayday. Então, se esse colchão de ar aqui embaixo ele modifica, ou seja, se o ar fica de repente mais quente, porque né, nem tudo é estável o tempo inteiro, a gente tem camadas diferentes, ventos diferentes, umidades diferentes em camadas de ar. Então, se aquela camada, aquele colchão de ar ali, que estava de repente com uma certa temperatura, que tem uma densidade, tem um peso, ele de repente fica mais leve, ou seja, o ar fica mais quente, o avião ele vai fazer o quê? Ele vai ficar menos denso, o avião vai fazer isso aqui. E sobe. É como se você estivesse de repente numa estrada turbulenta. Só que como você não está apoiado em nada, porque você está dentro de um avião, dá um susto, né? Porque dá a impressão que você cai, como se fossem uns saltinhos assim, um pulinho. Mas dificilmente, para não falar que é impossível, porque impossível é uma palavra muito forte, mas muito dificilmente, pessoal, uma turbulência pura derruba uma aeronave. Então, para quem tem medo de voar e medo de turbulência, simplesmente sente-se, acomode-se, revela direitinho o cinto. Os comissários não estão brincando com vocês, com a gente, né? Quando eles falam, pessoal, mantenham-se sentados com os cintos afivelados. Por quê? Porque tem uma turbulência, Rafa, que é o pesadelo de todo piloto. E o Fred está aqui como controladora também, que eu já fui. Também é um pesadelo
do controlador, que é a famosa turbulência de céu claro. Turbulência de céu claro, já ia dizer. Exato, você não vê e de repente chacoalha, né? Cruzamento de serra você já espera, cruzamento de cordilheira, ou tem uma formação, você vê uma área tempestuosa ali, você desvia. Mas, gente, são 1 milhão de variáveis, então turbulência não é um grande problema, né? Não vai colocar você em risco, digamos assim, mas siga o que o Rafa falou, ele já teve esse medo, essa sensação, certamente vai conseguir ajudar quem tá aí do outro lado. Rafinha, pra gente finalizar, adoraria ficar 1000 horas com você. Eu também, também. A live do Instagram limitadinha. Sim. Pra finalizar, minha pergunta pra você. Você já tocou nesse assunto, mas a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Hoje, 2020, não tô nem falando de começo de aviação, né, no pós-guerra, que foi feita a aviação para guerra e virou a aviação para passageiros, mas para quem já atua na aviação, quem deseja atuar na aviação, qual que é a real importância do inglês? O que você acha? Minha filha, a importância do inglês é tipo assim, é obrigatório, tem que ter, não tem como. Não tem como, assim, trabalhar na aviação tem que falar inglês, tem que entender inglês, é algo que é imprescindível, não tem outra opção. É aquilo que eu falei, os termos técnicos são todos basicamente em inglês, né? Se você trabalha no aeroporto, você vai lidar, por exemplo, com tripulação que chega de uma companhia aérea internacional e você vai ter que se comunicar com essa tripulação de alguma forma, você precisa ter o idioma, né? É muito comum ter empresas aéreas internacionais que elas não têm staff próprio num país, de repente ela tem alguns voos por semana só naquele país e ela terceiriza o atendimento daquele voo para uma outra empresa, né? Então, às vezes você vê, por exemplo, funcionários vestidos com roupinha da Alitalia, você acha que eles são funcionários da Alitalia, mas na verdade eles são funcionários de uma outra empresa e estão atendendo um voo da Alitalia, né? Então, assim, existem muito essas possibilidades de você trabalhar numa empresa que vai atender a outras empresas aéreas internacionais, onde o inglês vai ser o idioma padrão ali entre todo mundo, né? O idioma que todo mundo vai conseguir se comunicar. Então, não tem como, né? Assim, principalmente na aviação. Eu acho que para a vida tem que saber inglês, né? Mas principalmente para quem já trabalha e para quem pretende trabalhar na aviação, é imprescindível, assim. Eu sou suspeitíssima para falar, gente, por isso que eu vou pedir para o Rafael, né, do aeroporto, explicar para vocês, porque é o seguinte, o que o Rafa está falando é perfeito. Aline, eu sou mecânica, o manual é em inglês. Eu sou tripulante, pelo amor de Deus, tripulante, você vai... as vidas humanas ali dependem de você. Imagina você não conseguir entender uma comunicação, ou um passageiro passando mal, e você não consegue entender... E olha que cada inglês de tripulante que a gente vê por aí, que tem hora que dá dor no coração, viu? Você, como professora de inglês, deve ficar desesperada. E outra, pessoal, a aviação é um mercado extremamente apátrido. É um termo maravilhoso que o Anderson Rafael, que voa no Qatar, trouxe. Eu achei isso incrível. Ninguém se forma, né, para trabalhar dentro da aviação, qualquer que seja a sua área de atuação dentro da aviação, para trabalhar no seu bairro. Todo e qualquer aeroporto vai ter, no mínimo, um passageiro estrangeiro. Quase inadmissível, quase impossível você não se deparar hoje com um estrangeiro, seja comprando um livro em uma livraria, seja consumindo alguma coisa no café, seja comprando passagem, remarcando o voo. Então imagina se você que está ali trabalhando não consegue entender a língua, né? Uma língua universal. E não estou falando, eu vou falar só com estrangeiro, não. Às vezes o desespero do cara que está ali de você acalmar, prestar um bom atendimento, se sentir importante, fazer parte do processo da vida de uma pessoa, tirar até esse pânico, que às vezes o cara está super assustado, está lá no bar bebendo, enfim, ou na área VIP, né, se preparando para o voo. Então, falar em inglês, pessoal, isso é muito sério, isso pode salvar vidas, tá? Eu passei por a vida dos outros. Eu passei por situações, Aline, assim, até vergonhosas, eu diria, durante os Jogos Olímpicos. Eu trabalhei na Rio 2016, os Jogos Olímpicos, lá no Aeroporto do Galeão. Então, eu trabalhava na equipe de Arrivals and Departures. Então, a gente trabalhava com todas as delegações que estavam chegando no início e depois que estavam voltando para casa, né? E, assim, eu passei por situações com uma determinada companhia aérea brasileira
de que eles simplesmente Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp depois para você me falar qual que é. Depois eu te falo, com certeza. Mas assim, de que os funcionários, eles simplesmente não conseguiam se comunicar com as delegações, sabe? E para processos básicos, assim, de check-in, para despacho de cargas, porque as equipes de futebol, elas circulavam, né? Porque os jogos de futebol não aconteciam só no Rio, aconteciam em várias cidades. Então, vira e mexe, a gente recebia lá as equipes de futebol para poder fazer embarque deles. E, assim, tinha sérios problemas com essa empresa aérea especificamente, porque eles não conseguiam se comunicar, tinha que explicar que a carga tinha que ir para o terminal de carga, não era ali no balcão de check-in que ia ser despachada. Enfim, tinha que fazer uma série de explicações ali e que, em plenos Jogos Olímpicos, os funcionários da empresa não davam conta de se comunicar e aí sobrava para a gente, porque a gente já vinha logo com o crachazinho bilíngue e tudo mais, e estava ali à disposição realmente para atender, para ajudar. Então, a gente fazia essa comunicação. Né? Mas, assim, é vergonhoso, né? Em pleno Jogos Olímpicos, você ter no atendimento pessoas que não conseguem se comunicar com o cliente. Né? Com certeza, gente. E, assim, é segurança mesmo, né? Às vezes acontece alguma coisa super atípica, eles têm que agir rápido, então o idioma não pode ser uma barreira. Rafa, muitíssimo obrigada. Adorei nosso papo. Obrigado, eu. O pessoal que participou, um beijo para todo mundo. Pessoal, sigam o Rafa, quem tiver... a gente está fazendo hoje a estreia, né, do oficial do CFT School como Instagram, agora que vai ser um hub de aviação para a gente falar sobre tudo, não só sobre inglês, mas sobre mercado aéreo. Rafa é uma pessoa sensacional, conteúdo riquíssimo. Mandem mensagem que eu sei que ele está aberto e disposto lá a ajudar vocês, quem tiver dúvida. Enfim, e, obviamente, terminando essa live aqui, mandem para outras pessoas que vocês acham que vão curtir esse conteúdo também. Sigam o Rafa e podem sugerir, inclusive, viu, pessoal? Podem sugerir temas, dúvidas, enfim, para a gente fazer a coisa virar e a gente se jogar de cabeça nesse mercadaço que a gente ama tanto, que é a aviação. Rafa, um beijo no seu coração. Aline, obrigado. Obrigado demais pelo carinho que você tem comigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece em outras vidas. É uma coisa muito louca. Então, assim, um beijo muito grande para você. Muito obrigado pelo carinho que você tem sempre comigo. E muito obrigado pelo convite. Me senti super honrado. Obrigado a todo mundo que participou e também que comentou, que mandou perguntas. E sigam lá e se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão também de conteúdo, mandem para mim no direct. Eu sou aquela pessoa que faz questão de responder absolutamente todas as mensagens que chegam para mim no direct, porque eu acho que a razão da gente estar aqui na rede social é vocês. Então, eu faço questão de responder absolutamente todo mundo que me manda mensagem. Então, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês também. E sempre à sua disposição. E à disposição de Camila Farani também, claro. Um beijo, Rafa. Um beijo, Camila. Os negócios que saíram da minha conta agora. Tá pensando o quê? Em todas as transferências que saíram da minha conta agora, aqui, ó. Pra quem acha que a minha vida é mole aqui, é só nota que eu tô pagando, ó, viu? Mas eu quero ver o extrato para ver o que entrou também. Boa! Gostei. Mas esse mês tá meio fraco. Eu tô pedindo empréstimo aqui pra Aline, se ela empréstimo grande. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Vitor, um beijo pra vocês. Murilão entrou aí também. Beijo, Vitor. Edu. A gente vai ter muito bate-papo legal aqui ainda. O Edu, inclusive, é um dos meus convidados convocados para a gente conversar aqui também. Fred também, enfim. Fred. Gente, sigam o Fred. O Fred está na luta para poder bater os 10K. Ele bateu, depois perdeu o seguidor, saiu dos 10K de novo. Então, sigam o About Control aí, ó, About.control, o cara que traz conteúdo maravilhoso sobre controle de tráfego aéreo. Você aprende muito, muito, muito com esse cara. Sigam lá o nosso amigo Fred. Com certeza. E a Débora está falando aqui, Conexão Farani, já que a Ana Camila Farani fez uma intervenção na nossa live aqui também. Quem quiser saber mais sobre investimento, seja em aeroporto, enfim, ou não, Conexão Farani. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Meu amor, um beijo. Beijo para todo mundo. E eu vou chamar. Beijo. Tá? Beijo. Tá bom. Valeu. Beijo. Tchau.